Quarta-feira, 29 de junho de 2022. Eu sou Simone Braga e este é o Câmara Rio Notícias, segunda edição, que hoje tem os seguintes destaques. Oitava audiência temática da Comissão Especial do Plano Diretor vai discutir propostas de desenvolvimento para uma área da zona norte da cidade que reúne 7 bairros. Vereadores aprovam a elaboração pela Prefeitura do Rio de um mapa de ruído urbano da cidade. E a situação da fome entre as pessoas que vivem nas ruas é tema de audiência pública no Legislativo Carioca. Não saia daí, a gente volta já. Boa tarde, a gente começa esta edição indo direto a Cordovil, onde começa dentro de instantes a oitava audiência pública territorial da Comissão Especial do Plano Diretor. Vereadores, representantes da Prefeitura e moradores se reúnem para discutir propostas para o desenvolvimento da área de planejamento 3.5, uma região da zona norte da cidade que reúne 7 bairros. Quem está em Cordovil é a repórter Ingrid Bart. Boa tarde, Ingrid. Como está o movimento por aí? Aqui está tudo pronto e hoje a gente está aqui em Cordovil, na zona norte da cidade. E o tema da discussão de hoje é a área de planejamento 3.5, que engloba 7 bairros. Cordovil, onde nós estamos, Penha, Penha Circular, Braz de Pina, Parada de Lucas, Vigário Geral e Jardim América. Para você ter uma ideia, Simone, é uma população com mais de 320 mil habitantes. Vamos assistir uma reportagem sobre essa região tão importante que vai ser tema das discussões de hoje. Uma área dividida. De um lado, desenvolvimento, do outro, carente de investimentos públicos. São 7 bairros: Penha, Penha Circular, Braz de Pina, Cordovil, Parada de Lucas, Vigário Geral e Jardim América. Uma população com mais de 320 mil habitantes, de acordo com o censo de 2010. É conhecida como Área de Planejamento 3.5. Uma região conhecida pelas indústrias, comércio formal e informal, mas que sofre com a falta de áreas de lazer, pouca arborização, falta de saneamento e, principalmente, poucas opções de transportes, apesar da instalação do BRT. As linhas aqui estão cada vez mais escassas, né? Muitos números de ônibus foram reduzidos, inclusive um que vai ao 906, linhas que estão cada vez mais extintas. Às vezes a gente fica no ponto mais ou menos 1 hora, 1h30, dependendo da linha. Preocupada com o desenvolvimento da região, a Câmara aprovou projetos importantes, como, por exemplo, a criação do polo gastronômico na Penha e em Vigário Geral, assim como a inclusão da Igreja da Penha no calendário turístico da cidade e a transformação da Feira Livre da Rua Iricumé, em Braz de Pina, em patrimônio cultural de natureza imaterial. O bairro ele é bem localizado, só precisa realmente melhorar o transporte mesmo para poder ficar de melhor acesso. Os moradores esperam que com o próximo plano diretor, a região possa se transformar em um exemplo de economia, cultura e desenvolvimento para toda a cidade. Agora a gente fala sobre a sessão extraordinária desta quarta-feira, a última antes do recesso parlamentar, que começa no dia 1º de julho. Entre os projetos aprovados está o que prevê a elaboração pela Prefeitura do Rio do mapa de ruído urbano da cidade. Eu mesma acompanhei a sessão. Vamos ver? Entre os projetos aprovados em segunda discussão estão o que declara Patrimônio Cultural Carioca a Batalha do Passinho, o que trata a elaboração do mapa de ruído urbano do município e o que inclui o Dia do Trabalho Voluntário no projeto universal nos presídios no calendário oficial da cidade. Os vereadores também aprovaram em segunda discussão o projeto de lei que reconhece como de interesse público o evento Carioca Business, organizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas do Rio de Janeiro e pelo SPC, Serviço de Proteção ao Crédito. E aprovaram também o projeto que institui a campanha de prevenção de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, denominada Abril Verde.
É um projeto importantíssimo, instituindo uma campanha que visa prevenir os acidentes de trabalho e as doenças ocupacionais, que infelizmente têm um número de muito aumentados nesse país. Aprovado em segunda discussão o projeto de lei que determina a disponibilização de profissional capacitado para atender crianças vítimas de abuso sexual. Todo atendimento para criança e adolescente feito hoje, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, já contam com profissionais de absoluta competência, profissionais da Secretaria, profissionais concursados, assistentes sociais e, de qualquer maneira, todos nós temos que seguir o rito determinado pela legislação federal, e eu disse outro dia que eu tive a honra de relatar essa matéria na área de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de abusos, sejam eles sexuais ou não. Durante a sessão extraordinária, os parlamentares também aprovaram projetos de lei em primeira discussão. Entre eles, o que estabelece as normas para a regulamentação de vagas de estacionamento em vias públicas destinadas à utilização emergencial de usuários de clínicas e hospitais veterinários do município. No próximo bloco, a audiência pública na Câmara do Rio discute o quadro da fome junto à população em situação de rua. Estamos de volta e a gente faz um novo contato com a repórter Ingrid Bart, que está ao vivo em Cordovil para acompanhar mais uma audiência pública temática sobre o plano diretor da cidade. Ingrid, quais são os detalhes que você tem para a gente? Olha, Simone, os vereadores já começaram a chegar, os representantes da prefeitura também e os moradores. Quem está aqui do meu lado é a vereadora Rosa Fernandes, que é a vice-presidente da Comissão Especial do Plano Diretor. Vereadora, muito obrigada pela participação. Quais são as principais demandas para essa região? Na verdade, essa P, que é a P 3.5, que é composta de 7 bairros. Cada um desses bairros tem as suas especificidades. Claro que tem as questões mais comuns, saúde, educação, transporte, que é a grande reclamação, reivindicação, a recuperação dos equipamentos públicos, porque o abandono aconteceu durante muito tempo e a população já não tem mais as suas áreas de lazer, os equipamentos de escolas, postos de saúde, precisam ser recuperados, mas tem várias coisas que são específicas. Por exemplo, na Penha, a gente tem que estar trabalhando com o que é mais simbólico daquela região. A Igreja da Penha tem uma área de proteção ambiental que, nesse plano diretor, a parte ambiental é retirada do decreto. E a gente precisa recuperar isso. A visibilidade daquele espaço, daquele monumento, daquele patrimônio da cidade do Rio de Janeiro precisa ser preservado. Na questão de Vigário Geral, é preciso que se construa uma clínica da família. Das nossas regiões, dos vários bairros que compõem a 3.5, talvez seja o único bairro que não tenha a clínica da família. Isso é fundamental. A questão do Jardim América volta ao Rio Acari, que é uma demanda importante, que traz um transtorno para todos os moradores que moram em volta ou próximo ao Rio Acari, com as suas enchentes e com as consequências dessas enchentes. Então, assim, tem todo tipo de problema, tem todo tipo de demanda e cada um na sua realidade dentro de cada bairro. Agora, vereadora, qual a sua avaliação em relação à participação da população nesses encontros? Eu vou te dizer, eu confesso que eu conheço muitas demandas da região, mas a participação da população não se compara ao conhecimento que nós temos. A população sente no dia a dia quais são as suas necessidades e ela tem que estar presente para dizer qual é o desenho que ela quer para os próximos 10 anos. Essa é a importância da participação do morador. Tá ótimo, vereadora. Muito obrigada pela participação. Simone, a gente volta com você. Obrigada, Ingrid.
No Rio de Janeiro, atualmente 20 mil pessoas vivem em situação de rua e quase 3 milhões de cariocas passam fome. Para discutir esse grave cenário, a Câmara Municipal promoveu nesta quarta-feira uma audiência pública com a presença de vereadores, autoridades e representantes da sociedade civil. A comissão especial, que tem a finalidade de acompanhar, estudar e analisar a conjuntura da população em situação de rua no Rio de Janeiro, convidou integrantes da Secretaria Municipal de Assistência Social, da Defensoria Pública do Estado, do Conselho Municipal de Segurança Alimentar, do Fórum de População Adulta em Situação de Rua, além de outros representantes da sociedade civil, para discutir propostas voltadas a essas pessoas. A assistente social do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Cidadania do Ministério Público Estadual diferenciou fome de insegurança alimentar. É de extrema importância, né? A gente está reunido aqui, mas a gente precisa de começar a ver a comida no prato, né? Hoje eu tenho certeza que inúmeras mãezinhas não dormiram por não saber o que vão oferecer para os filhos, né? Passaram a noite em claro, né? Com a barriga vazia, que dividiram um pouco que tinha ou deixaram de comer para poder servir para os filhos. 2.800.000 cariocas passam fome atualmente. Desses, 100 mil são crianças de 0 a 7 anos. São 33 milhões de brasileiros em situação de fome e 125 milhões em insegurança alimentar. No Rio de Janeiro, há 20 mil pessoas vivendo nas ruas. Muitos sequer têm documentos para que possam ser contemplados por políticas públicas. Se eu não sei quem é a população em situação de rua, se eu não identifico a faixa etária adequada, se eu não identifico as famílias, se eu não identifico todas as necessidades, eu não tenho como trabalhar com eles. Eu não tenho como fixar políticas públicas porque eu não sei quantidade e qualidade. A subsecretária de Proteção Social Especial anunciou que, além das 9 cozinhas comunitárias já inauguradas, até o final do ano serão mais 6. O programa Prato Feito Carioca, ele é dividido em 2 braços, nas cozinhas comunitárias, para atender aquela população mais vulnerável, que não precisa se deslocar, por exemplo, para os restaurantes populares para acessar aquela refeição, as comunidades mais empobrecidas mesmo da cidade, e o cartão Prato Feito Carioca, que é uma transferência de renda para acessar em restaurantes parceiros cadastrados, previamente cadastrados, o usuário acessar essa refeição, uma refeição ao dia no valor de R$11, se eu não me engano. E esses cartões vão começar a ser entregues a partir de dia 1º de julho. Esta discussão ela é fundamental. Ela é fundamental para que haja mais responsabilidade dos nossos órgãos públicos, da nossa prefeitura, do nosso estado, e tenhamos políticas públicas realmente que possam atender a esta demanda. Nós tratamos a questão da fome e da importância de se combater a fome, que tem trazido tormento, tristeza, adoecimento para muita gente da população brasileira. E a população em situação de rua é o alvo, né, mais preferencial da fome. Então, hoje a nossa audiência pública, ela na verdade, ela é um alongamento, um prolongamento da última reunião que fizemos para a gente continuar fazendo esse debate. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe o que acontece no Legislativo Carioca em Câmara.rio e nas nossas redes sociais em @CâmaraRio. O conteúdo da nossa programação também está disponível em podcasts que você pode escutar na sua plataforma de áudio preferida. Obrigada pela companhia e até a próxima!